Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa a gente vai estudar o PRONAF. Então olha só, o PRONAF ele é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Um programa que visa ao fortalecimento da agricultura familiar mediante apoio técnico e financeiro para promover o desenvolvimento rural e sustentável. Então olha só, a primeira coisa que eu quero que vocês já lembrem é que o PRONAF ele visa o quê? Fortalecimento da agricultura familiar. Mediante o quê? Apoio técnico e financeiro, para promover o desenvolvimento rural e sustentável. Vamos lá. O PRONAF, como é que ele dá esse suporte técnico e financeiro? Ele permite ao pequeno agricultor obter condições diferenciadas de crédito, que são taxas de juros mais acessíveis, para fazer frente aos desafios que a economia brasileira impõe a quem trabalha com o setor agrícola. Então ele é uma linha de crédito, só que a diferença é que ele tem esses juros que são mais acessíveis, desde que a pessoa esteja enquadrada ali no público-alvo. Então, quem é que vai se enquadrar? O pequeno agricultor. E isso vai visar o quê? O fortalecimento da agricultura familiar. Vamos lá. Quais são as linhas? O programa ele disponibiliza linhas de crédito que se adequam às diversas necessidades dos agricultores familiares, incluindo a aquisição de insumos e o custeio de atividades diversas, como o cultivo de diversos produtos, produção agroecológica, sistemas orgânicos, entre outros. No fim da aula eu vou trazer algumas linhas aqui do PRONAF, tá? Mas percebam que ele vai ter linhas de crédito que são direcionadas a esse setor da agropecuária. A destinação deles são atividades e serviços, sejam eles agropecuários ou não, desde que desenvolvidos em propriedade rural ou em áreas comunitárias próximas. Então, o crédito do PRONAF ele é destinado para atividades e serviços. E percebam, sejam eles agropecuários ou não, mas aí, nessa situação, eles têm que ser desenvolvidos em propriedade rural ou em áreas comunitárias próximas a essa propriedade rural. Quem é que faz a execução do PRONAF? Bancos públicos e privados, o BNDES e cooperativas de crédito rural, quem opera esse programa. Bom, quais são as principais finalidades? Aqui a gente tem que ter bastante atenção para fins de prova, tá? Quais são as principais finalidades do PRONAF? Primeiro, desenvolvimento sustentável. O PRONAF ele tem como finalidade fomentar o desenvolvimento sustentável no setor rural, com ênfase na agricultura familiar. Vocês estão vendo que eu estou dando bastante destaque, porque essa palavra aparece bastante. Promovendo práticas ambientalmente responsáveis e sustentáveis. Então, desenvolvimento sustentável é uma das finalidades. Aumento da produtividade e renda. Visa aumentar a produtividade e a renda dos agricultores familiares, contribuindo para a melhoria de qualidade de vida no campo. Outra finalidade, incentivo à diversificação, encoraja a diversificação de culturas e atividades agrícolas, abrindo caminho à inovação e à resiliência econômica dos agricultores. Apoio à infraestrutura rural, inclui financiamento para melhorias na infraestrutura rural, como sistemas de irrigação, armazenamento e processamento de produtos. Promoção da agroindustrialização. Fomenta a agroindustrialização nas propriedades rurais, incentivando a agregação de valor aos produtos agrícolas. Acesso a mercados. Auxilia agricultores familiares a acessar mercados, tanto locais quanto mais amplos, para a venda de seus produtos. Então, crédito para todas essas finalidades. E ainda a gente tem a inclusão social e econômica. Contribui para a inclusão social e econômica de grupos vulneráveis no setor rural, incluindo mulheres e jovens agricultores. Renan, eu preciso lembrar de cada detalhe de cada uma? Eu já fiz o destaque aqui das principais, tá? Lembrem disso. Finalidades do PRONAF: desenvolvimento sustentável, aumento da produtividade e renda. Mas de quem? Dos agricultores familiares, agricultura familiar. Sempre façam essas associações. Incentivo à diversificação de culturas, atividades, apoio à infraestrutura rural, promoção da agroindustrialização, acesso a mercados, e aqui faltou só destaque, inclusão social e econômica. Depois a gente vai voltando aqui conforme a gente vai precisando, tá? Quem que é o público do PRONAF? Olha só, a gente vai ver os beneficiários, mas para esses beneficiários a gente precisa de documentação. Qual é a documentação exigida? A declaração de aptidão ao PRONAF ativa, que é o DAP, ou o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, válido também, que é o CAF-PRONAF. São os dois documentos que são necessários aí para o público-alvo, para a concessão do financiamento do PRONAF, que é esse crédito
com juros mais acessíveis e que tem essas finalidades, né? Vamos continuar. Quais são os beneficiários então? Agricultores e produtores que fazem parte de unidades familiares da produção rural, empreendimentos familiares rurais e cooperativas de agricultura familiar. Esse é o público-alvo. Pescadores artesanais, desde que autônomos, também está no público-alvo. Agricultores que exploram a área de 2 hectares de lâmina d'água ou então um tanque rede de até 500 metros cúbicos. Eu coloquei aí, né? Porque vai que eu não coloque e apareça em prova, mas não acho necessário lembrar aí de 2 hectares de lâmina de água ou até qual seria essa medida. Apenas lembrem disso. Civicultores que promovem um manejamento sustentável de florestas nativas ou exóticas. Extrativistas, só que daí aqui acho até importante lembrar, exceto garimpeiros e faiscadores, não entram no público-alvo. Comunidades quilombolas rurais, povos indígenas e demais povos e comunidades tradicionais. E os assentados à reforma agrária e beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário e Programa de Cadastro de Terras e Regularização Fundiária. Esses aqui, então, são os beneficiários. O que eu faria? Eu destacaria aqui as principais informações também. Agricultores e produtores que fazem parte das unidades familiares de produção rural. Empreendimentos familiares, de novo familiares, né? E agricultura familiar. Olha o familiar como aparece. Pescadores artesanais, aquicultores, silvicultores, extrativistas. Faria ainda um destaque aqui, né? Que exceto comunidades quilombolas, eu acho que esse daqui tem que ter um destaque. Povos indígenas e os assentados ali da reforma agrária e beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário. Tá? Esses aqui são os beneficiários que podem receber o crédito do Pronaf, desde que apresentem a DAP ou o CAF Pronaf e que estejam válidos. Além de apresentar esses documentos, tá? Eles também devem, olha só, aqui são outras exigências. Apresentou a documentação, são os beneficiários, né? Estão dentro aqui dos beneficiários, mas tem mais coisa. Explorar a terra, seja como proprietário, posseiro, arrendatário, parceiro ou concessionário do Programa Nacional de Reforma Agrária. A gente vai lá e marca, explorar a terra. Residir na propriedade rural ou em local próximo, tá? Ter no máximo 4 módulos fiscais. Isso aqui já caiu em prova, tá? Lembrem desse. Ter no máximo 4 módulos fiscais. Preciso saber qual que é a medida disso? Não, apenas lembrem, tá? Ter ao menos, essa é importante também, 50% da renda familiar bruta vindo da atividade rural, seja agropecuária ou não, mas tem que vir da atividade rural. Opa, vamos destacar aqui, né? Da atividade rural. 50%, que significa então que se a renda bruta familiar for de, não sei, 15 mil, pelo menos 7.500, 50%, tem que vir da atividade rural, seja agropecuária ou não. Ter na própria agricultura familiar a base do trabalho para mantê-la, podendo manter empregados permanentes em número menor ou igual ao número de pessoas da família ocupadas com empreendimento familiar. Então, por exemplo, né, a família rural lá tem isso aí de membros. Tem mais um aqui. Aí, beleza. Tem 4 membros, né? 3 desses membros aqui estão, como é que ele chama aqui? Ocupadas com empreendimento familiar, estão trabalhando. 3, né? Porque essa daqui é uma criança, não trabalha, não está envolvida. E aí significa que se são 3, eu vou poder manter mais até 3 funcionários empregados. Porque olha o que ele fala. Ter na própria... Opa, aqui mesmo. Podendo manter empregados permanentes, então, empregados permanentes, em número menor ou igual. Tenho 3, número igual aos que estão aqui. Apesar da minha família ser 4, eu tenho 3 que estão ocupados com empreendimento familiar. E se, por exemplo, eu tivesse 2 empregados permanentes? Tranquilo, eu posso. Pode ser menor ou igual. E se eu tivesse 4? Aí não, né? Porque eu tenho só 3 aqui que estão ocupados. E aqui eu tenho 4 empregados. Aí não pode. Poder pode. Pode. Só não vai fazer parte do Pronaf. Porque uma exigência do Pronaf é que, além da documentação, além de estar enquadrado nos beneficiários, é de que o número de empregados permanentes tem que ser menor ou pelo menos igual ao número de pessoas da família que estão ocupadas com empreendimento familiar. Ter renda bruta familiar de até 500 mil nos últimos 12 meses de produção. A instituição financeira ela deve dar preferência ao atendimento das propostas que,
objetivem o financiamento da produção agroecológica ou de empreendimentos que promovam a remoção ou redução da emissão dos gases de efeito estufa. Opa, não era uma das finalidades do Pronaf o desenvolvimento sustentável? Era, não era? Então, tá aí. A instituição financeira ela tem que dar preferência no atendimento a esse tipo de produção agroecológica ou então que promovam a redução da emissão dos gases de efeito estufa. Sejam destinadas a beneficiários do sexo feminino e sejam destinados aos jovens. Preferência. Tá? Então, de novo, uma das finalidades não era a inclusão social e econômica? Era, não era? Então tá aí. Preferência que as instituições financeiras têm que dar no atendimento das propostas. E aí, linhas do Pronaf, exemplos, tá? Pronaf Custeio, Agroindústria, Mulher, Mais Alimentos, Jovem, Microcrédito. Exemplos aí de linhas que o Pronaf ele disponibiliza, tá? Vamos para as questões então, ver como é que isso aparece em prova. No Brasil, historicamente, a agricultura familiar tem papel relevante na produção de produtos agrícolas da alimentação básica da população brasileira. O Pronaf ele é um programa que visa ao fortalecimento da agricultura familiar, mediante apoio técnico e financeiro para promover o desenvolvimento rural sustentável. Em relação à delimitação do público-alvo, o programa atende especificamente os agricultores familiares caracterizados de acordo com alguns critérios. Um dos critérios para ser atendido pelo Pronaf é o agricultor. Lembrem lá dos critérios, né? Ter propriedade com pelo menos 20 módulos fiscais? Não, né? É de até 4 módulos. A gente viu. Ter pelo menos 10% da renda familiar proveniente da atividade agricultura é pelo menos 50%. Constituir mão de obra familiar, podendo manter entre 5 e 10 empregados permanentes, depende do número de pessoas da família que estão ocupadas com o empreendimento familiar. Então não dá para dizer que é entre 5 e 10. Pode ser 3. Se a família tem até 3 pessoas, na verdade, ocupadas ali com o empreendimento familiar. Então, depende ali da regrinha. Residir na propriedade ou em local próximo? Sim. Renan, onde isso? Opa, a gente se ateu aqui mais a esses que são mais difíceis de lembrar, mas está aqui. Residir na propriedade rural ou em local próximo. Um produtor rural que tenha 2 membros da família ocupados com empreendimento familiar e até 3 empregados permanentes pode ser enquadrado como beneficiário do Pronaf? Não, né? Porque ele tem, essa é a família. São 2 pessoas ocupadas com empreendimento. Então, quantos funcionários ele pode ter? Ou ele pode ter um, aliás, ou ele pode ter nenhum, ou ele pode ter um, ou ele pode ter 2. Mas 3? Não, né? Porque ultrapassa. Poder, de novo, ele pode. Mas aí ele não vai ser um beneficiário do Pronaf. Então essa está errada. A respeito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf, criado pelo governo federal, considere as afirmativas abaixo. Uma das vantagens do Pronaf é oferecer financiamento de custeio e investimento com encargos e condições adequadas à realidade da agricultura familiar, de forma ágil e sem custos adicionais. O Pronaf para considerar cada uma. Vamos de novo. Uma das vantagens do Pronaf é oferecer financiamento de custeio e investimento com encargos e condições mais adequadas à realidade da agricultura familiar de forma ágil e sem custos adicionais. Tá certo. É uma das finalidades. O Pronaf proporciona o aumento da renda mediante a melhoria de produtividade, do uso racional da terra e da propriedade. Então, tá certo também. O Pronaf estimula o êxodo rural, visando a melhorar a qualidade de vida dos produtores de sua família. Ele realmente visa melhorar a qualidade de vida dos produtores de sua família, mas não através do êxodo rural, que é eles saírem do ambiente rural. Não, é lá mesmo, né? Que a ideia é melhorar a qualidade de lá, dos produtores de sua família, e aumento de renda. Então, 1 e 2 certo, 3 errado. Resposta correta aí na letra C, 1 e 2 apenas. Pessoal, essa foi a nossa última questão e assim a gente encerra a nossa aula.